Olá pessoal, nesse vídeo vai ser um react a um vídeo da Multiversal, onde ele aponta alguns dos conceitos, né, que levam eles a acreditarem que os evangelhos são uma campanha pró-flaviana, especificamente pró-flaviana. Então ele vai atacar 3 pontos. Primeiro, Jesus andava com os publicanos e Vespasiano era da classe equestre, e a família do Vespasiano era de publicanos. Então veja o paralelo. Por isso, Jesus, nos evangelhos, esse personagem, ele defende os publicanos e convive com eles como sendo publicanos, né? Ele diz que anda de Ferrari na para cima, para baixo, ou seja, dá a entender que os publicanos continuam extorquindo o dinheiro e Jesus do lado, entre aspas, dessa gente. Tá? Segundo, Jesus apoia a cobrança de juros. Tá? No Jesus andava com publicanos, eles vão citar Lucas 5:27. Né? Jesus apoia a cobrança de juros, segundo eles na parábola ali, Lucas 19:12. E por quê? Porque Vespasiano era uma família de agiotas. Então, por isso é que Jesus ali está apoiando, apoia os juros extorsivos, aqueles juros extorsivos. Jesus apoia isso, ele defende isso. E o terceiro é que Jesus apoia a escravidão, Lucas 12:45. Por quê? Porque Vespasiano tinha escravos e ganhava dinheiro com o comércio desses escravos. Então veja, você tem escravos, juros e tem também a questão dos publicanos. Então, ele inclusive leva o tema das prostitutas também, que Jesus andava com prostitutas, frequentava bordéis, ele insiste nesse ponto, Francis Farago, né? E dentro desse contexto, ou seja, Jesus não está chamando ninguém à conversão, ele está chamando os pecadores para pecar junto com eles. Essa é a mensagem que ele está passando, que, segundo ele, a leitura do evangelho é essa. Bom, eu vou tentar responder essa pergunta. Primeiro, a questão dos andar com os publicanos. Bom, Jesus andava com os publicanos, mas esses publicanos eram convertidos. Eles já não exerciam essa função de extorquir impostos dos judeus. E Jesus, ele convidava as pessoas à conversão. Marcos 1,14 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando as boas novas. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa é a mensagem de Jesus. Arrependam-se. Ele não quer pecadores para continuar no pecado e mais, ele pecando junto. Não, entendeu tudo errado do Evangelho. O Evangelho não está dizendo isso no texto. Marcos 1,14. Arrependam-se. Lucas 5,32. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Chamar os pecadores ao arrependimento. Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, toda a mensagem do Evangelho é um convite ao perdão. Ele está chamando pecadores para que continuem pecando? Não! Entendeu tudo errado. Não está escrito isso lá no Evangelho. Outra questão. Os apóstolos, quando seguiram Jesus, eles continuaram na sua profissão anterior? Eu diria que não. Porque quando Pedro e André são chamados, eles dizem assim: eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. A princípio, essas pessoas abandonaram suas atividades anteriores. Mateus 4:21 chama Tiago, filho de Zebedeu, e João. Chamou eles. Eles, deixando imediatamente o barco, seguiram-no. Mateus 9:9 chama Mateus, que é um cobrador de impostos. Mateus levantou-se e o seguiu. Lucas 5:27, publicano chamado Levi, disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então, esses relatos mostram que os apóstolos estavam dispostos a deixar tudo que tinham, inclusive as suas ocupações, para seguir Jesus no ministério, pregando o evangelho.
Bom, segundo item, então, é a questão dos juros. Jesus não veio aprovar os juros extorsivos. Na parábola dos talentos, que é citado lá, Lucas 19:12, Jesus aceita uma cobrança de juros razoável, não juros extorsivos. Ali não está se dizendo isso. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois um odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro. Essa está bem claro que Jesus não está aprovando os juros extorsivos. Lucas 16:13, né? É a mesma passagem, semelhante. E a igreja, ela tomou o entendimento de uma aversão aos juros. Poxa, se fosse isso que vocês estão dizendo, então a igreja seria a primeira a liberar os juros. Não, a igreja, ela, ao longo de sua história, ela, em diversos momentos, ela rejeitou até de uma maneira drástica o uso de juros. Tomás de Aquino, ele considerava que a cobrança de juros significaria pagamento pelo tempo, o que seria injustificável, pois o tempo é uma dádiva de Deus, pertence a todos. Leão I, bispo de Roma, o Papa, o Grande, Leão I o Grande, em meados do século V, ele sintetiza uma fórmula que se dissemina por toda a Idade Média. Ele diz assim: o lucro usurário do dinheiro é a morte da alma. Segundo William Letvin, a filosofia medieval dizia: o mercador era identificado com o pecado da cobiça, e até mesmo o puro ato de comércio, negócio, era considerado vicioso. A decretal Consuluit de Urbano III, integrada no Código de Direito Canônico de 1187, diz que receber usura, ou seja, tudo aquilo que é pedido em troca de um empréstimo, além do valor do próprio bem emprestado, constitui um pecado proibido pela igreja. E assim vai, aí tem um monte de citações aí condenando o uso dos juros. Quer dizer, não faz sentido dizer que os evangelhos estimulam que as pessoas cobrem juros extorsivos. Não, essa passagem não existe. E a questão da escravidão, eu trago aqui um vídeo aqui do Chevitarese, em que ele explica que a Galileia de Jesus, ela não era uma sociedade escravista, era uma sociedade com escravos, mas não propriamente escravista. Porque a escravidão ali não estava no foco ali daquela sociedade, porque tinha muita gente livre ali. Não era a realidade daquelas pessoas ali. Então a mensagem de Jesus não fala muito de escravidão, tá? Havia escravos, mas esse não era o foco de preocupação de Jesus, mas sim outras preocupações mais prementes, que é a questão da cobrança dos impostos, a questão da propriedade da terra. Essa questão era mais premente, tá? À medida que o Novo Testamento, as comunidades cristãs vão se desenvolvendo, elas vão se tornando comunidades urbanas. E aí o foco vai mudando. Gálatas 4:1, escrito aí por volta de 53, mais ou menos 20 anos depois da morte de Jesus, já tem um outro enfoque, já existe um tom mais conciliatório. A questão da escravidão já passa a entrar no discurso. Por quê? Porque nesta cidade urbanizada de judeus helenistas, a escravidão estava muito mais presente do que na Galileia de Jesus. Então, o tema escravidão, para Paulo, ele vai estar muito presente. Numa terceira fase, ali de 1 Timóteo, capítulo 6:1, ele vai dizer assim: todos os escravos devem ser considerados seus donos dignos de toda honra. Então, ali, os seus donos devem ser considerados dignos de toda honra. Então, ali já está uma mensagem de conformismo. Então, de uma aceitação da escravidão. Já é uma terceira etapa de evolução da institucionalização da igreja. Então, considerando a mensagem dos evangelhos, que é a primeira fase lá, esse não é o foco de Jesus. Então, Jesus não falou muito desse tema. Bom, então esses são os pontos que eu gostaria de colocar, que é importante, nessa terceira fase, o Chevitarese fala sobre isso. A gente tem que entender o Novo Testamento dentro do seu contexto.
Cada fase tem o seu contexto. É um anacronismo você trazer a realidade da escravidão do Brasil, tá, do século XVIII, para a época de Jesus. Não é a mesma coisa. É isso que o Chevitarese está chamando a atenção. Eu vou deixar os links aqui. Muito obrigado, então.